Olá, primeira série. Bom dia a todas e todos, tudo bem? Vamos aqui arrematar esse capítulo do livro, capítulo B3, que fala sobre o espaço urbano. Tá? Resolvi fazer aí alguns exercícios com vocês que consolidam aí tudo aquilo que a gente vem discutindo nas últimas aulas, tá bom? Então, ainda se eu tiver alguma correção aqui que eu não tenha feito de algum exercício que você tenha dúvida, ou naqueles que eu selecionei aqui e ainda permanecer em dúvidas, saibam que estou à disposição de vocês para qualquer eventualidade, tá bom? Então vamos lá corrigir o primeiro exercício de aprendizagem sobre o espaço urbano. Vou falar sobre as cidades. Vamos embora. Vamos embora. Tive que dar pausa aqui para poder atender o telefone. Tava tocando. Sou muito requisitado. Tô brincando. Vamos embora. Ó, exercício 1. Deixa eu pegar aqui minha canetinha que eu vou precisar escrever. Provavelmente. Vai no vermelho, não. Tendo-se por base os conhecimentos sobre o processo de urbanização brasileira, é incorreto afirmar? Então está falando um pouco aqui sobre a urbanização brasileira, né? Uma urbanização aí meio às avessas, né? Muito rápida, uma urbanização sem planejamento, levou a vários problemas nas cidades, né? Muitos deles chamados de macrocefalia urbana. A cidade cresceu sem infraestrutura, beleza? Então vamos ver, ó. Vamos ver a letra A. Então a gente tem que marcar aqui a incorreta, né? Então vamos ver. A urbanização do país está diretamente relacionada, entre outros fatores, à concentração fundiária, uma vez que essa provoca o êxodo rural. Correta, tá? Correta, pessoal. Lembrar aí que a mecanização do campo, a melhor qualidade de vida que é proporcionada, que é encontrada nas cidades, ela acaba o quê? Além da concentração fundiária, ela acaba levando as pessoas a um êxodo rural, a migrarem do campo para as cidades. Por quê? Concentração fundiária, elas não vão ter terras no campo. Mecanização do campo, elas não vão ter emprego no campo. Outro fator que eu disse aqui, a melhor qualidade de vida, né? As cidades, elas têm mais oportunidades, vamos dizer assim, e isso acaba fazendo que as pessoas saiam do campo e vão para as cidades, fazendo o processo de urbanização. Correta a letra A. Vamos ver a B? Problemas urbanos, como a violência e a favelização, decorrem, acabei de falar isso, do rápido e desordenado crescimento das cidades, que são agravados pelas políticas econômicas concentradoras. Corretíssima resposta, tá? A falta de recursos financeiros do poder público, a concentração dos investimentos nas grandes metrópoles, ou seja, algo concentrado, centralizador, favorecem o que nós conhecemos, acabei de falar o nome, de macrocefalia urbana. Macro, grande, cefalia, tipo falta de cérebro, sem planejamento urbano. A cidade cresceu muito rápido, sem o devido planejamento. Então, B está certo também. Olha C. A pendularidade da população de baixa renda está relacionada, dentre outros, à especulação imobiliária que segrega o espaço urbano. Corretíssimo. Pendularidade, ó, migração do pêndulo, vai e volta. Por quê? Essas pessoas, devido à especulação imobiliária, porque o centro, os imóveis são muito caros, né? Nos centros os imóveis são muito caros por causa da especulação imobiliária, as pessoas procuram a periferia e elas têm que fazer esse deslocamento pendular. As pessoas, principalmente de baixa renda, fazem esse deslocamento pendular entre as áreas periféricas e as áreas centrais, porque ninguém consegue habitar as áreas centrais devido ao alto preço. Corretíssimo. Isso é uma característica da urbanização brasileira. Olha o entorno de Belo Horizonte aí, por exemplo. Tá? A cidade vai se expandindo em direção às periferias. Vou pular D, que já sabe, né? Que é a resposta. A rede urbana vem, nos últimos anos, passando por um grande processo de transformação, originado pelo fenômeno de integração dos mercados proporcionados pela globalização. Também está correto, pessoal. Por quê? A melhoria da infraestrutura de comunicação, de transportes,
facilita o processo de integração espacial entre os diferentes centros urbanos. Então, aquela questão da rede urbana. As cidades se conectam através dos serviços, através das comunicações, do desenvolvimento das telecomunicações, dos transportes. Tá ok? Então, está correto. Vamos ver a D, que é a que nós vamos marcar como errado. Ó, embora seja a região mais desenvolvida, o Sudeste ainda não apresenta todas as categorias de cidades de acordo com a hierarquia urbana. Tá erradíssimo. Lembre das categorias, nós temos metrópole, metrópole regional, cidades, vilas, centros regionais. E o Sudeste tem todas essas, que estão as principais cidades aqui no Sudeste. São Paulo, a metrópole, talvez até global, e também é uma metrópole nacional. Né? Nós temos metrópoles regionais, igual Belo Horizonte. Então nós temos aí todas as categorias dentro de uma hierarquia urbana. Lembra disso? O grau de importância entre as cidades. Temos todas sim no Sudeste. Então, na D você pode cortar. Vamos mais uma, olha a 2. Tendo como base... Olha o meu telefone tocando de novo, vou dar um pause. Vamos embora. Olha essa 2 aí. Tendo-se por base os conhecimentos sobre a função urbana. Lembra o que é a função urbana aí das cidades? Nós temos aí várias funções para uma cidade. Ela pode ser turística, ela pode ser político-administrativa, ela pode ser religiosa, portuária, universitária, industrial, comercial, multifuncional. Temos várias etapas aí. Bom, então vamos ver aqui. Vou começar de baixo para cima. Então é correto afirmar. Aliás, eu acho que eu não vou ler essa não. A gente tem que pensar o seguinte. Eu não vou ler uma por uma igual a outra não. Cada questão nós vamos fazendo de um jeito para não ficar tudo repetitivo, né? Ó, a rede urbana brasileira, principalmente, né, ela envolve o conjunto de cidades que polarizam o país e os fluxos de bens, pessoas, serviços. Então, rede urbana. Estou falando muito bem isso aí, né? Basicamente, as redes urbanas elas funcionam como, né, centros que têm dimensões diversas, que estabelecem relações dinâmicas entre si, como campos e forças, de diferentes maneiras, de diferentes magnitudes. Então eu tenho as cidades centralizadoras que vão diversificando aí as mais variadas dinâmicas do espaço. Bom, e são essas interações que respondem pela atual conformação espacial da rede, dessa rede urbana, da integração entre as cidades. Bom, e aí o que eu quero dizer com isso? Né? A função urbana das cidades. Como que a gente pode dizer sobre essa... Toda hora meu telefone está tocando aqui, eu tenho que parar, dar um pause aqui, porque é uma coisa meio urgente que eu estou tentando resolver. Desculpa ficar meio picadinho assim. Aqui, pessoal, eu tenho que até corrigir um negócio com você aqui. Aqui não é função, eles colocaram errado, tá? Eu estou explicando de rede urbana para vocês aqui. E aí depois que eu estou reparando aqui é rede urbana, tá? Senão vai ficar errada a resposta. Então lembrar que a rede urbana ela envolve um conjunto de cidades que vão polarizar, né, os fluxos de bens, de serviços e pessoas. Tá? Cada cidade exerce uma função complementar, né, dentro de uma rede. É como se fosse aqui, ó, eu tenho uma rede de pesca, por exemplo, e cada cidade vai se integrar e ali vai desenvolver uma função. Lembre-se que eu disse até na aula que uma cidade não tem como ela ficar isolada, ela ter todos os serviços, todas as categorias de forma isolada. Então, você pode marcar aí sem sombra de dúvida que a rede urbana expressa a especialização da divisão territorial do trabalho, em que cada cidade exerce uma função complementar para toda essa rede. Elas são complementares. Legal? Vamos ver mais uma. Uma questão aberta. Da FUVEST, ó. Esse vestibular aí não é fácil, não. Considere os gráficos sobre a urbanização do Brasil. Então tem a urbanização brasileira, o azul representando a população urbana, o verde a população rural. E aqui
de 10 em 10 anos, me parece, praticamente de 10 em 10 anos. Então tem de 40, 50, 60, 70, 80, 91, 2000 e 2010. Então perceba o que está acontecendo com a população urbana. Olha, em 1940 eu tinha 31%, passou para 36%, 45%, em 1970 nós éramos mais urbanos do que rural, olha. E está havendo uma diminuição, né, do meio rural. Olha aqui na década de 80, quase 70%, 91, 75%, 81% e 84%. Ok. Com base nos gráficos em seu conhecimento, explique. A mudança do predomínio da população rural para a população urbana. Fácil, né? Aí nós estamos percebendo a ocorrência do processo de saída das pessoas do meio rural para o meio urbano, que é fruto principalmente, como já disse lá na primeira lição, fruto do processo de mecanização do campo, que se deu em decorrência, sobretudo, da industrialização, da concentração de renda, das melhores oportunidades de trabalho nas cidades, melhor qualidade, inclusive, de vida. As pessoas começaram a migrar do campo para a cidade. Então a gente está percebendo isso no gráfico aí, a mudança no predomínio da população rural em relação à população urbana. Bom, vamos ver a B. O fenômeno da urbanização na última década acima, ok? A década acima representada, comparando... Peraí, o que eu tenho que fazer? Explique o fenômeno da urbanização na última década acima representada, comparando as regiões Nordeste e Sudeste. Bom, então o que aconteceu com essa questão na última década aí, né, da população rural, urbana? Uma diminuiu, uma outra aumentou, mas comparando o Sudeste e o Nordeste, o que aconteceu nesse processo aí? Bom, vem ocorrendo na região Nordeste, em relação à região Sudeste, o que nós chamamos de migração de retorno. O que é isso? A migração de retorno, ela pode ser explicada nesse caso aí em decorrência do retorno de um grande número de pessoas, um grande número de nordestinos para as suas cidades natais. Lembra lá que na década de 50, década de 60, muitas pessoas, já falei com vocês, saíram do Nordeste e vieram para a região Sudeste. Agora, nos últimos tempos, sobretudo na última década, a gente consegue observar uma migração de retorno. Isto é, grande contingente dos nordestinos indo em direção, migrando, fazendo o retorno para as suas cidades natais. Tá? Porque estou falando tudo errado hoje, porque eu estou cansado. Porque está havendo na região Sudeste um processo de desconcentração industrial. Tá? O que quer dizer? Antes as indústrias todas eram concentradas aqui, só em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Agora está havendo uma desconcentração industrial. As cidades estão procurando cidades médias, as indústrias estão procurando cidades médias, cidades menores para poder se instalar, porque é mais barato. E aí acaba que muitas cidades no qual esses nordestinos saíram no passado, hoje abrigam um grande número de empresas que vieram da desconcentração do Sudeste e, portanto, oferecem melhores oportunidades na terra natal. Beleza? Vamos mais uma. Olha a 4. Nossa, mãe, olha que imagem. Observe a imagem a seguinte. Deixa eu subir aqui. Da janela de um avião, descendo no aeroporto de Guarulhos, percebe-se que a extensão da malha urbana dificulta a definição dos limites entre os municípios vizinhos ao de São Paulo. O conceito que melhor expressa a unificação da extensão territorial de vários municípios. Estão lembrados disso que eu falei com vocês? Esse processo é chamado aqui de conurbação. Tá? A conurbação é a unificação das manchas urbanas de duas ou mais cidades, tá? Em consequência do crescimento geográfico das cidades, tá bom? E aí ele dá origem às regiões metropolitanas, tá? Isso aqui você vê mesmo lá do avião,
né, em São Paulo. Você não consegue delimitar mais onde terminou São Paulo e está começando outro município, porque a mancha urbana de cada uma das cidades cresceu tanto que foi de encontro uma a outra e deu um processo de conurbação. Legal? Vamos mais uma. Olha, agora deixa eu descer de novo. O processo de desmetropolização observado no Brasil desde o final do século XX é caracterizado pelo quê? Bom, até falei na penúltima questão que eu disse agora. Desde o final aí do século XX, pessoal, observa-se que as cidades médias no Brasil, elas têm crescido em um ritmo maior do que as regiões metropolitanas, que as grandes metrópoles, tá? Em virtude principalmente do desenvolvimento e da industrialização dessas cidades, porque as indústrias estão saindo das grandes metrópoles, onde é caro, a especulação imobiliária é muito alta, a mão de obra já é mais qualificada, tem que pagar maiores salários e as indústrias estão indo para as cidades médias. E com isso, as cidades médias hoje estão crescendo no Brasil, ou seja, está ocorrendo um processo de desmetropolização ou de desconcentração industrial. Esse processo aí de desmetropolização, ele ocorre porque a produção nas metrópoles tem um custo mais elevado, como eu falei com vocês aqui, e porque houve uma saturação da infraestrutura. As metrópoles não aguentam mais, vai instalar a indústria onde? Tá bom? E por isso as indústrias se deslocam principalmente para as regiões das cidades médias, em busca de menores impostos, de menor especulação imobiliária, de salários mais baratos. E quando eu analiso aqui, olha a letra C. Pelo registro de maior crescimento populacional em cidades médias, quando comparado às metrópoles. Isso é um processo de desmetropolização. Eu estou crescendo cidades menores mais do que as cidades maiores, as grandes metrópoles do país. Mais uma. Isso aqui é grandona, pegou metade do livro. Mas é fácil, hein? Vamos lá. A figura seguinte representa o processo de conurbação. Então lá, eu tenho uma área urbana A, uma área urbana B e áreas não urbanizadas. À medida que as cidades vão expandindo as suas manchas urbanas, olha, elas vão de encontro, percebam? E eu tenho uma área conurbada. Então vamos ver. Analise as afirmações a seguir. A conurbação ocorre quando há a superposição ou encontro de duas ou mais cidades próximas devido ao seu crescimento. Para ocorrer esse processo, as duas cidades devem ter necessariamente o mesmo tamanho e a mesma densidade populacional? Não. Olha o caso de Belo Horizonte, por exemplo. Belo Horizonte não tem o mesmo tamanho, não tem o mesmo número de pessoas que Contagem, que Betim, por exemplo. Então, não necessariamente tem que ser do mesmo tamanho e ter a mesma densidade, o mesmo número de pessoas. Então tá errada essa afirmação aí, já pode tirar ela. E pode tirar aqui das respostas todas aquelas que têm a afirmativa 1. Então você pode cortar A, pode cortar a D. Então sobrou B e C aí. Vamos ver o que vai dar. Olha lá. O êxodo rural pode ser considerado um dos fatores que contribuíram para o surgimento do processo de conurbação, pois provoca a expansão dos grandes centros urbanos. Correto. As pessoas migraram do campo para as cidades, elas foram ocupando áreas periféricas, as cidades começaram a crescer e vão de encontro uma a outra, dando origem à conurbação. Correto a afirmativa 2 aqui. Então essa está ótima. Vamos ver a 3. O processo de conurbação, em geral, dá origem à formação de regiões metropolitanas, como o exemplo de região metropolitana de São Paulo e de Janeiro. Falei isso agora na questão anterior, está corretíssimo. O processo de conurbação ele dá origem às regiões metropolitanas. Tá? Vamos ver a 4. Até agora não deu para eliminar mais nenhuma, né? Vamos ver aqui. A conurbação é o nome dado para o crescimento de duas ou mais cidades vizinhas que acabam por formar um único aglomerado urbano, no qual, em geral, há uma cidade principal
e uma ou mais de uma cidades satélites. Muito bem, a cidade satélite não ficou orbitando em volta da Terra? É a mesma coisa, cidade satélite. Ela orbita, ela está no entorno de uma grande cidade. Então, também está correto. Então, nós podemos marcar aqui ó, as afirmativas 2, 3 e 4. Letra B. Fácil, né? É só ler com calma que a gente consegue fazer. Vamos ver a 7. Nos anos 1860, se esquematiza uma reflexão em torno dos valores fundiários do território urbano. Na origem dessa reflexão, teorizada por Julius Fauscher em 1867, encontra-se a crise habitacional, cuja causa é atribuída aos preços fundiários. O nível desses preços seria artificialmente elevado pela especulação, notadamente nas áreas de expansão imediatas das cidades. Estou falando preço aí devido à especulação imobiliária. Tá bom? Então, vamos ver. Relacionando o que o texto afirma com a realidade urbana contemporânea do Brasil, é correto afirmar que, pessoal, nos grandes centros ou nos centros urbanos brasileiros, das médias e grandes cidades, quase já não existem o quê? Terrenos disponíveis para compra. E os poucos terrenos que existem, eles possuem os preços o quê? Exorbitantes. E eles possuem esses preços exorbitantes por causa da especulação imobiliária. E aí vamos continuar. Né? E a especulação fundiária é, entre muitos fatores, a grande responsável pelo problema habitacional do Brasil. A especulação fundiária é um dos grandes problemas um dos grandes problemas habitacionais do nosso Brasil. Por quê? Devido ao esgotamento de terras nos centros das cidades, a especulação fundiária ela vem crescendo nas áreas de expansão urbana, de expansão das cidades. Olha como tudo está casado. E acaba contribuindo, mais uma vez, para a alta dos preços e a acentuação das desigualdades sociais, porque nem todo mundo vai ter condição de comprar. Então, olha só, nos centros urbanos já não tem área para ocupar. E a especulação imobiliária daquilo que sobrou está muito alto. Como as terras, existe uma concentração fundiária, né, na mão de poucas pessoas. E aí o que acontece? As pessoas que não conseguem ocupar os centros, elas têm que ir para as periferias. Só que as periferias, no passado, né, e até recente em alguns lugares, são fazendas. Estão na mão de poucas pessoas. As pessoas elevam o preço para as pessoas ocuparem nesses lugares. Né? E aí vai concentrando de novo, vai criando nova especulação. As pessoas não conseguem ocupar, vão ocupando morros, aquela coisa vai criando desigualdade. Então, percebam que tudo está casado. E aí eu posso responder aqui que a especulação imobiliária nas cidades brasileiras se dá também nas zonas de expansão das cidades, né, onde existe a especulação imobiliária, visto que nas zonas centrais e mais densas não há praticamente mais movimentação do mercado de terras. Não tem como comprar mais nos centros urbanos, as pessoas vão comprando na periferia, é onde existe a especulação hoje fundiária. Então marca a letra E. Tranquilo? Vamos para a última. Ué, passa não? Deixa eu ver. Aí. Pequenininha, fácil também. Trata-se de um neologismo, uma importação inglesa que ainda não consta nos nossos dicionários, mas que tem frequentado o debate de urbanistas e arquitetos sobre favela. O termo significa algo como enobrecimento e ocorre quando os efeitos colaterais desse processo, valorização do espaço e das construções, aumento dos aluguéis e bens e serviços, empurram os moradores tradicionais para mais longe, substituindo por outros de maior poder aquisitivo. Significa o quê? Alguns lugares nas cidades, eles vão passando por um enobrecimento, há um maior investimento na infraestrutura, no local de moradia, nas ruas. E isso tem um efeito colateral muito cabuloso, porque esse espaço começa a ficar cada vez mais valorizado, tanto o espaço como a construção.
o aluguel ali vai ficando cada vez mais caro, os serviços vão ficando mais caros e as pessoas que moravam lá originalmente, elas já não conseguem mais pagar, elas não conseguem mais viver nesses locais. E aí elas acabam que saindo desses locais e outras pessoas com muito poder aquisitivo vão para esses lugares. Esse fenômeno, esse processo se chama gentrificação. O enobrecimento de algumas regiões, de algumas áreas urbanas, né, que levam à especulação daquele lugar. E as pessoas, os moradores tradicionais, não conseguem mais ocupar e permanecer nessas regiões. É isso. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Tchauzinho e até terça-feira. Valeu!